Eu. Nós sempre ouvimos falar na Igreja Católica que as pessoas que se matam, ela perde o céu. E eu tenho notícias e conhecimento de pessoas que, infelizmente, têm essa prática. Então, mesmo que eu conheça ou que eu não conheça, algumas pessoas acabam se suicidando. Eu, como cristã, acabo de receber essa notícia. O que eu faço? Para quem eu rezo? Porque eu não posso jogar pérola aos porcos. E aí, eu rezo para aquela alma? Eu peço a Deus... O que fazer nessa circunstância? Tá. Vamos lá, algumas coisas importantes. Primeira coisa que você tem que aprender, vamos pegar o que o William disse, que é uma frase de Santa Teresinha. Entre o último suspiro e a eternidade, existe um oceano da divina misericórdia de Deus. Mas eu vou dar uma explicação bem simples para você pegar para não ficar teológica. Vamos lá. Número 1. Existem 3 tipos de suicídio. Primeiro, é o chamado suicídio ato de desespero. O avião bateu no World Trade Center, pegou fogo, as pessoas em cima, para não morrer queimada, pulou. Foi um suicídio? Foi, mas foi um ato de desespero. Ali, a pessoa fez aquele ato por medo de morrer queimada. A questão da tortura, a pessoa com medo da tortura, ela tirou a vida. Existe um outro tipo de suicídio, isso aí a psicologia ajuda muito, a autoestima da pessoa está zero, e ela quer matar a dor dela, que acha que aquilo é um descanso. Então, Deus conhece o coração dela melhor do que você. E aí tem um terceiro suicídio que leva à condenação, que é o chamado suicídio consciente. Vou dar um exemplo para você. Eu fui pregar numa cidade brasileira que tem um grupo de jovens lá, que uma vez por mês, na primeira sexta-feira de agosto, eles escolhem um deles para tirar a vida e dar a alma para Satanás. E eles morrem no mesmo lugar, na mesma sepultura, da mesma forma, com um cadastro de sapato amarrado no pescoço. E você chega para pregar e fala: ô tio, eu quero reinar com Lúcifer, ele é o pai da luz. Essa ideia de vocês que Lúcifer é ruim é coisa suas cristãos. Eu quero reinar com Satanás e por isso eu vou me matar. E todo ano, nessa cidade, eles escolhem um. Ou seja, eles fazem isso de maneira o quê? Consciente. Então vamos lá, vou dar 2 testemunhos para te ajudar. Eu conheço um amigo nosso, que a filha dele de 15 anos começou a namorar um traficante. Ele foi falar com ela para não namorar, ela pegou a arma dele e deu um tiro no ouvido, na frente dele. Bagaçou a cabeça e ela caiu no chão. Ele jogou ela no carro, pegou a mãozinha dela, não vou falar o nome, e disse: filha, se arrepende, filha. E aí ele levou ela para o hospital, mas não deu tempo, ela morreu. E aquele rapaz que era pregador ficou com a culpa dentro dele. E com certeza, a minha filha cresceu no evangelho, ela era católica, provavelmente ela foi para o inferno. E aquilo ficou corroendo. Ele estava num estádio de futebol com 30 mil pessoas, Jesus Eucarístico passando e o Ironias Pudaro pregando. E de repente o Ironias disse: há um pai de família do meu lado, você está com a roupa tal, você perdeu uma menina e disse o nome da menina. Essa menina deu um tiro na cabeça na sua frente por causa do namorado, que você não aceitava o namoro, e você achava que a sua filha tinha ido para o inferno. Pode rezar a missa, você vai encontrar a sua filha no céu. Segundo, São João Maria Vianney, ele entrou numa igreja, tinha uma mulher tremendo e chorando, ele bateu no ombro dela, ele tinha um dom de ciência muito ativo e disse: seu marido se salvou. Ela disse: mas como, padre? Meu marido era cachaceiro, sem vergonha, pingus, batia em mim e pulou de um precipício de 60 metros em cima de uma pedra e esborrachou. O senhor disse que meu marido se salvou? Você lembra que no mês de maio, seu marido rezava o texto, levava flor para Nossa Senhora? Lembro, quando ele pulou da pedra, Nossa Senhora apareceu para ele, ele se arrependeu, ela levou a alma dele para o purgatório. Reza, você vai encontrar seu marido no céu. Nunca esqueça, entre o último suspiro e a eternidade, há um oceano da divina misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar muito suicida no céu, em nome de Jesus. Reza, tá? Claro que o purgatório de um suicida é muito forte. É uma razão de você poder rezar missa, indulgência, via sacra. Primeiro, porque ele já vai pagar no purgatório todo o tempo que ele ia viver na terra. Ele vai ter que reparar isso lá. Depois reparar o ato de tirar a vida. É um purgatório muito forte. Mas fica tranquilo. Só a misericórdia de Deus sabe o que levou a pessoa a tomar essa decisão. E repare que todos os testemunhos que o Eudes contou são testemunhos de devoção particular que apontam que a pessoa foi para o céu. Então a igreja, ela não se ocupa de dizer quem está indo para o inferno. Sim. A igreja não se prende a esse papel, né? Reconhece o lugar dela com muito respeito às almas que partem, né? Mas quando é para o consolo, né?
testemunhos como esses vêm à tona, sempre dizendo que a pessoa se salvou, nunca que a pessoa foi para o inferno. Eu acho que é importante a gente ressaltar, primeiro, a igreja ela é extremamente rica nos seus ensinamentos. Eu sei que às vezes a gente é muito impelido a movimento de coisa pronta, de celular, de rede social, de shorts, vídeo. Então, temos uma dúvida e tem alguma coisa pronta que alguém disse. Então, muito cuidado. Eu acho que quando algumas perguntas chegam até nós, alguns fatos, que vão gerar dúvidas, primeira coisa, é um grande convite de Deus para você poder estudar e mergulhar naquilo que a igreja vai ensinar. Gente, e não é estudar com inteligência artificial. É de fato, por exemplo, o padre brincou com o catecismo do Eudes. Então, a primeira pergunta, você já tem o catecismo da igreja? Tem para vender aqui? Então, tem para vender o catecismo. Você tem a Bíblia, né? Primeira coisa, é estudar. Segundo ponto que, na minha opinião, ela é muito importante. É a gente entender que tal nós começarmos a provocar no nosso meio, no meio familiar, grupos de estudo, gente. Grupos de estudos. Então, nos reunirmos para... Vamos rezar o terço? Vamos. Ao final do terço, vamos estudar um tema da igreja. Você pode ter certeza que em algum momento você vai utilizar aquele material ou para se abastecer no seu conhecimento, na sua experiência de Deus e também abastecer a alguém, né? Agora, nós temos também grandes irmãos e irmãs prestando serviços que eu acho que é muito importante a gente divulgar. O Eudes há pouco divulgou o material dele, achei fantástico, né? Aquele material que você tem compilado, algumas perguntas e respostas no ponto de vista da igreja. Padre Paulo Ricardo, né, tem um trabalho maravilhoso, com estudo, gente, muito amplo. Quero saber sobre purgatório. Cara, tem uma escola. João Cláudio Rufino tem uma escola bíblica, para estudo bíblico, né? De novo, você vai rir. Padre Márcio Arielto, gente, era uma biblioteca ambulante na sala. Esse homem dava show lá na nossa época. Eu acho que é muito importante, né, para a gente poder ajudar. Eu, particularmente, eu tenho um apreço, padre, pela celebração das exéquias. Eu adoro um velório, amo falar da morte, amo rezar nas exéquias. Se me deixar, eu fico horas e horas conversando. Outro dia, eu não tinha percebido, eu estava conversando com o morto no caixão, as pessoas diziam assim, William, os parentes querem te abraçar. Eu falo, filho, dá licença, as brincadeiras, né? Mas eu adoro ajudar alguém no processo de luto. É um tema que me chama muito a atenção. Por quê? Porque aprendi a beleza deste universo com a igreja. E assim também, né? Eu penso, irmãos, que nós como católicos, nós temos que nos ocupar de coisas católicas, né? Então, por exemplo, a nós não é cabido o julgamento das consciências. A nós é pedido que rezemos. Então morreu? Reza. Se matou? Reza. Alguém matou alguém? Reza também. Por quê? Porque a nós não eu não devo julgar a consciência de ninguém. Foi aquilo que o Eudes e o William agora estava colocando. Acabou de ser canonizado, se não me engano, né, o Henry Newman, né? E ele foi um grande doutor da consciência. Uma pessoa chegar ao suicídio, por mais que ela diga, gente, que ela está entregando a alma dela para o diabo, isso já é um sinal de não consciência. Porque a consciência, ela é habitação de Deus, certo? Ela é o sacrário de Deus. A partir do momento que uma pessoa ela é levada a dizer que ela está entregando livremente, conscientemente, a alma dela, a vida dela para o diabo, a grande verdade é que só Deus sabe se esse ato é legítimo ou não.
Porque isso é um ato de loucura. Então só Deus que sabe julgar as consciências, só Deus sabe se de fato ali existe um ódio declarado verdadeiramente a Deus, ou se aquele ódio às vezes não é ao pai da pessoa, e ela transferiu para Deus. Isso vai ser levado em conta na hora da morte da pessoa, né? Então aquela história de que entre o céu e a terra existem mais, né, segredos e mistérios que a nossa vã filosofia pode alcançar, isso deve ser levado, irmãos, em consideração também, para que nós tenhamos assim aquilo que Jesus diz, né? Quero misericórdia, não sacrifício, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. A gente exercendo essa paciência, né, essa confiança católica, isso é muito importante também, né? Então uma pessoa chega para nós desesperado com uma causa dessa, eu como católico, não sei o parágrafo do catecismo na hora, não sei contar uma história, sei lá, mas o mínimo que eu preciso ter, a confiança na divina misericórdia. Então, é isso que nós precisamos também ter para com os vivos, que ficam desesperados e preocupados, e para com os mortos a obra de caridade de rezar. E se foi para o inferno? Deus que sabe, isso não cabe a mim saber. Então se despreocupe dessa loucura. E se for vontade de Deus por uma revelação particular, Ele vai te mandar o seu anjo da guarda, não sei, alguma coisa assim, e vai te dizer, pare de rezar por essa pessoa e pronto. Mas, ordinariamente, Deus não faz isso, né? Então vamos viver uma vida normal, que é melhor, né? A gente reza por quem precisa e trabalha pelo que precisa trabalhar, né? Só mais um pouco. Gente, espetacular, né? Ouvi o general ali no assunto, ouvi o padre. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você não consiga dar aula teológica para alguém, mas talvez você consiga dizer para a pessoa assim, eu acabei de assar um bolinho de limão em casa. Você sabe fazer? Olha o Espírito falando. Eu sei fazer um bolinho de limão, tem um bolinho de limão em casa. Eu fiz com um chazinho de hortelã. Você vai em casa. Então, às vezes conselho teológico a gente não sabe. E olha para mim de verdade, talvez no primeiro momento você não precisa. O que você precisa é levar a pessoa a uma experiência de amor. Eu não sei falar, mas eu posso estar aqui do teu lado. Eu não sei falar, mas você pode contar com o meu abraço. Normalmente, quando a gente perde alguém, às vezes a pessoa não tem nem vontade de organizar uma casa, sim ou não? Fica tranquilo que a louça é por minha conta. Bom, sinceramente, padre, é a melhor teologia. Nesses meus, vou fazer 8 anos de padre ainda, né? Sou um padre novinho, gente, um padre criança, né? Mas nesses 8 anos de padre eu já ouvi muito e sempre, todos os meses, todas as semanas tem alguém que aparece e diz, quero morrer, quero me matar. Mas nos meus 8 anos de padre nenhum desses se mataram. Mas pelo fato de que eu penso, irmãos, que essa questão da escutatória, lembra desse texto, William? A escutatória é um texto do Rubem Alves. A gente é muito da oratória, tem que saber falar. Não, você tem que saber escutar. Porque muitas das vezes que essas pessoas me procuraram para dizer que queriam morrer, eu não disse muitas coisas. Eu confiei na graça de Deus, a ouvir, né? Encaminhei a pessoa para o sentido da vida, sabendo que eu sou padre, não psicólogo. Falei, olha, conheço um bom psicólogo, eu conheço um bom psiquiatra. Vamos procurar? Beleza, foi. Estão aí tentando até hoje. Estão vivas, porque a glória de Deus é o homem vivo, né? A glória de Deus é o homem vivo. Então, eu acho que é isso, irmãos, né? Essa atenção, esse cuidado prolonga a vida, né? Tá bom.